Boa noite a todos. Para que possamos iniciar, informarei os comunicados. Solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados devem entrar em contato aqui no centro com a Edna às terças e sextas à noite, às 19 horas, e terças e quintas-feiras à tarde, às 14 horas. Desde já nós agradecemos a colaboração. Também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos e devem entrar em contato também com a Edna. Solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca. Nós agradecemos a compreensão de todos. Para a campanha do alimento, solicitamos alimentos não perecíveis para serem formadas as cestas básicas que são doadas às famílias assistidas pela casa. Nós agradecemos a colaboração de todos. A evangelização tem as atividades da evangelização ainda continuam suspensas, porém nós estamos com videoaulas e atividades todos os sábados, no mesmo horário, às 9h30 da manhã. Acompanhem pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. A campanha da fralda descartável infantil, solicitamos doações de fraldas nos tamanhos médio para serem doados aos bebês do projeto Mamãe Bebê. É um grupo de mamães carentes que são assistidas pelos profissionais da área da saúde, dentro de suas questões, dúvidas que são pertinentes à gestação e aos cuidados com as crianças menores, mas também elas são assistidas dentro de suas necessidades materiais, recebendo a cesta básica, o enxoval para o bebê e também recebendo atendimento com psicólogo, dentista. Nós agradecemos a colaboração de todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por mais esta bendita oportunidade de estarmos todos reunidos em Seu nome. Como verdadeiros irmãos que somos, nós pedimos que o Mestre Jesus se faça presente entre nós e espalhe a Sua luz, nos forneça o Seu amor, para que possamos seguir radiantes por este caminho que o Senhor nos possibilita. Nós agradecemos aos trabalhadores desta casa que nos acolhem e podem distribuir fluidos salutares e balsâmicos necessários a cada um de nós. Que seja possível contar com o mentor Erasmo Gurgel no decorrer deste trabalho e que ele realize, da forma que achar mais conveniente, o instrumento mediúnico. Eu me coloco à disposição do trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o bem e o mal. Nós iniciamos com o livro A Gênese, no capítulo 3. Deus é todo bondade, sabedoria e justiça. Tudo o que procede de Deus mantém os seus atributos, porque Ele é soberanamente sábio, justo e bom. Por conta disso, nós cremos que o mal que nós conhecemos não poderia ter a sua origem em Deus. Nós também dissemos que tudo o que provém de Deus mantém os seus atributos. Nós, sendo criaturas divinas, também mantemos os atributos de Deus. Mas o mal é a ausência do bem. Não produzir o mal já é o início do bem. Deus só quer o bem para todos nós. O mal procede dentro do próprio homem, é proveniente das imperfeições do homem. Nós dizemos que as faculdades limitadas do homem fazem com que ele observe uma coisa e julgue sendo má ou injusta. Se ele pudesse ter outro ponto de vista, visualizar de outra forma, ele poderia dizer que aquela coisa, aquela questão, na verdade, é justa, é admirável. Se ele conseguisse observar tudo o que acontece com a devida causa,
fim e o resultado definitivo se ele conseguisse fazer um julgamento correto de todas as coisas. Deus estabelece leis, e estas leis só podem conduzir ao bem. Tudo o que o homem precisa para se desenvolver, para se encaminhar no mundo ligado ao bem, atraindo para si a felicidade que é possível neste mundo, ele encontra dentro de si mesmo. Pode encontrar todas as informações dentro da sua própria consciência. Mas, além disso, Deus ainda o alerta, através de homens que têm a missão de instruí-lo, de moralizá-lo e de melhorá-lo. Além disso, Deus também alerta os homens, através da multidão de espíritos que se manifestam para inspirá-lo. Se o homem se conformasse com as leis divinas, ele com certeza atrairia apenas o bem e conseguiria viver feliz. Mas se o homem não vai em busca do bem, ao contrário, se ele produz o mal, se ele anda no mal, é por causa do seu livre-arbítrio. E ele deve passar pelas consequências de tudo isso, do mal que ele mesmo ocasiona para si. Quando o mal moral se torna intolerável para o homem, ele busca a mudança. Ele percebe, a partir das suas experiências, que ele precisa mudar e ele busca o remédio no bem. A partir do seu livre-arbítrio, ele promove o bem para si mesmo e ele, pela necessidade de modificação, é que tem contato com o bem para melhorar a sua situação moral. Da mesma maneira que o homem busca modificar a sua condição material, para que ele possa melhorar o seu conforto, viver com mais bem-estar. Nós ainda podemos concluir que os males físicos e morais que afligem toda a humanidade têm duas categorias. Uma, os males que o homem poderia evitar. Duas, os males que independem da sua vontade estão relacionados aos flagelos naturais. Com a inteligência, o homem pode atenuar os flagelos naturais. A partir de tudo que ele aprende, dos seus conhecimentos adquiridos e também do avanço na civilização, os flagelos naturais podem ser menos desastrosos. À medida que o homem se envolve com a organização social, ele pode neutralizar ou mesmo evitar completamente as consequências destes desastres. E nós nos questionamos por que é que Deus permite que estes desastres, estes flagelos aconteçam. Os males, eles também são necessários e eles podem fazer o homem exercitar a sua inteligência. Permitem que o homem desenvolva-se moral e intelectualmente. Kardec afirma que se ele não tivesse nada a temer, ele não inventaria nada, ele não se esforçaria para adquirir nada, o homem possivelmente estaria estagnado. Mas os males mais numerosos que afligem os homens são criados por eles mesmos. São os males decorrentes dos vícios. Vícios que são gerados a partir de orgulho, egoísmo, ambição, de excessos de todos os tipos. E com isso ele atrai para si guerras, calamidades e diversas situações que poderiam ser evitadas. Ainda, Kardec informa que Deus permite
que o homem tenha na sua satisfação das necessidades um limite, para que ele não se agrida, ele tenha saciedade. Mas quando o homem ultrapassa estes limites de forma voluntária, é aí que ele atrai para si as doenças e ele pode, inclusive, antecipar a sua morte, que é o caso dos suicídios involuntários, tudo decorrente da imprevidência do homem. Deus quis que o homem estivesse submetido à lei do progresso e, através do fruto do seu trabalho, ele tivesse mérito. Mas também, tudo o que o homem atrair com os seus excessos, com os seus vícios, todo o mal que for praticado será a responsabilidade do próprio homem. Mas o mal é relativo. A responsabilidade do mal será proporcional ao grau de adiantamento do homem. Portanto, à medida que o homem esclarece, ele pode escolher entre o bem e o mal. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, para serem filhos do Pai que está nos céus, que faz nascer o sol para bons e maus, vir a chuva sobre justos e injustos. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati informa que Deus permite que os maus gozem dos bens da natureza, porque Deus sabe que os filhos rebeldes de hoje, pela lei do progresso, um dia se tornarão bons. Apenas o bem pode triunfar. O bem é a lei suprema do universo. Eliseu Rigonati nos informa que quando um espírito malévolo, ele procura a luz, as trevas que o envolviam se dissipam, porque ele deseja o bem, ele deseja o melhor, ele deseja evoluir, melhorar-se. E desta maneira, ele torna-se luminoso. Lembremos que nós dissemos que todas as criaturas de Deus mantêm os seus atributos. Quando as trevas se dissipam, ele consegue iluminar-se. E Jesus diz que nós não devemos privar nenhum ser do nosso amor, mesmo aqueles que nos desejam mal, mesmo aqueles que nos feriram. Aquelas pessoas que se dizem nossos inimigos merecem também o melhor de nós, os nossos melhores sentimentos, merecem o nosso amor. Porque através da lei da evolução, um dia, todos nós poderemos nos amar como reais irmãos que somos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu digo, para que não resista ao mal que te queiram fazer. Se alguém te bate na face direita, apresente também a esquerda. A lei de Deus proíbe a vingança, porque apenas Deus pode punir um filho rebelde. Só cabe a Ele. A vingança enche prisões, arruína lares e gera ódios seculares. Portanto, nós não devemos nunca buscarmos a vingança. Nós devemos tentar harmonizar as situações, nunca recorrendo à vingança, mesmo que nós tenhamos prejuízos morais e físicos com tudo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Jesus nos pede para retribuir o mal com o bem. De outra forma, seria deixar o campo aberto para o mal. Seria não opor resistência, freio ao mal. Seria permitir que estas guerras entrassem em vidas sucessivas intermináveis.
De outra forma, seria dizer que os bons são sempre vítimas. E não é assim que acontece. Jesus não interdita a defesa, ele simplesmente condena a vingança. A vingança, ela é consequência de um indício onde o homem se entrega a ela, mostrando a sua imperfeição, o seu atraso moral. Mas também é indício dos espíritos que nos inspiram, que também estão atrasados. Aquela pessoa, que diz se negar a perdoar, ela não pode ser considerada espírita, muito menos um cristão. Quem segue Jesus deve se esforçar ao máximo para retirar do seu coração todo o fel, todo o ódio, tudo aquilo que pode limitar o seu processo evolutivo, o seu avanço para Deus. Segundo Jalles Olivier, em Paris, no ano de 1860, a lei do amor que nos pede para amar indistintamente. E Deus pune quem viola esta lei. Porque o amor e o bem nos aproximam de Deus, mas o ódio e o mal nos afastam dele. Segundo Fenelon, em Bordeaux, no ano de 1861. No livro Para Viver, a grande mensagem, Richard Simonetti fala que nós nos propomos a fazer o bem, mas parcialmente, apenas quando estamos realmente dispostos e favorecidos. Nós, infelizmente, nos acostumamos com a miséria, com os desastres, com a violência. Muitas vezes, nós até nos sentimos tocados pelos casos dolorosos dos nossos irmãos, mas isso não faz com que nos desviemos da nossa vida, com que permitamos sermos agredidos por estas ocasiões e alterarmos o nosso bem-estar. O bem deveria ser feito sempre, dar sempre, não apenas o que sobra e é inútil, mas também o que serve, o que exige esforço e perseverança. Não é possível ver o espírita longe do trabalho social. Imaginem o que seria possível se todos servissem os irmãos necessitados, se todos fizessem o bem todos os dias. No livro Estude e Viva, Emmanuel, o bem antes. Ele informa que Deus nos confere inteligência e razão, para que possamos nos conduzir adequadamente pelas leis, com discernimento, sabermos escolher entre o bem e o mal. Nós precisamos fazer o bem, gerar o bem, apesar de tudo, de todos os percalços, fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance. Nós precisamos analisar a nossa conduta para saber se nós ainda estamos ligados ao mal, para nos transformarmos em pessoas melhores. Precisamos fazer o bem, que é fundamental para imunizar o mal, contra o mal. Lembrando que se nós coexistimos, estamos interagindo incessantemente uns com os outros. O auxílio mútuo fornece o bem para todos. Mas, além de tudo isso, é preciso fazer o bem para reparar o mal. E antes disso, pensarmos, para termos a consciência tranquila, se nós fizemos o bem antes. É o que nos pede Emmanuel, e Erasmo traz a reflexão a partir disso. Pensem, será que nós estamos mesmo
ligados ao bem, como verdadeiros filhos de Deus, como seguidores do amado Mestre Jesus? Ou nós ainda estamos vacilantes, caindo e indo por um caminho tortuoso que é o de produzir o mal? Pensem no que vocês fizeram hoje. Vocês produziram o mal? E nós pensaremos: eu não produzo o mal, porque não estou ferindo ninguém e nem a mim mesmo. Eu busco leituras edificantes, músicas que harmonizam o ambiente doméstico. Eu tento cuidar bem da minha família, tenho hábitos saudáveis. Mas de que forma eu posso produzir o mal? Eu posso incentivar com palavras, gestos e mesmo com estímulos. Pensemos das diversas informações que temos diariamente, do número de mortos, dos diversos acidentes e desastres que acontecem incessantemente. Quantas vezes, meus irmãos, nós não fortalecemos o mal divulgando o que o mal faz por aí? Quantas vezes, ao invés de levarmos esperança e ânimo, nós enchemos os ouvidos daquela pessoa que já tem depressão com notícias terríveis? É uma forma de disseminarmos o mal, de proliferarmos o mal. Erasmo, desde o início do nosso trabalho, sempre me pediu: tome muito cuidado com todas as palavras que você utilizar, para não produzir formas pensamento. Nas aulas de evangelização, tomem cuidado com as imagens que vocês divulgam, para não produzir formas pensamento. Para que isso tudo não produza o mal, para que vocês não desenvolvam o mal nos lugares aonde estão. E é o que ele nos pede neste momento. Cuidado, meus irmãos, para as coisas que vocês falam, porque o verdadeiro discípulo do amado Mestre Jesus leva esperança, leva fé, leva alegria e amor. Sejamos propagadores do bem e jamais incentivadores do mal, independente da proporção que isso esteja ligado. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada, para que possamos finalizar. Fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Pai, por mais este momento, pelas inspirações que recebemos dos amigos espirituais, por termos recebido informações edificantes com o Evangelho de Jesus e por Deus nos amar tanto, confiando a nós um destino que exige o nosso esforço e a nossa boa vontade para que possamos nos desenvolver, nos encaminharmos a Ele. Eu agradeço ao amigo Erasmo por todas as inspirações. Senhor meu Deus, que possamos sair daqui envolvidos pelo amor de Jesus, sabedores da nossa real importância nesta sociedade, que possamos carregar no coração e na mente os ensinamentos do Mestre, distribuindo apenas o bem, a paz e o amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigada.